implique que nós devamos nos conformar a não o seu modus operandi, a sua forma de existir no mundo, pois Cristo será e é o modelo para nós que buscamos a reconciliação com Deus. E fazemos isso pela fé. É a fé que nos move a querer ser batizados, fazer a Eucaristia, crismar, se confessar mesmo tremendo, não é verdade? Esses dias os adultos estão se confessando e uma veio com a cola dos pecados deste tamanho. Passamos quase 10 horas debulhando aquelas folhas. Estou brincando. Então é pela fé que nos movemos e desejamos neste mundo buscar ser aquilo que o Senhor pretende para nós. É difícil, com certeza, mas não é impossível. Sobretudo porque é bom lembrarmos que essa reconciliação é uma resposta de amor do Pai aos pecados dos primeiros pais, Adão e Eva, que desconfiaram do amor de Deus e por isso fez com que por essa ação, entrasse o mal na criação e nós então tivéssemos nossa natureza ferida, atingida por este mal moral e existencial. Desde então, o Pai vem ao nosso encontro, Ele nos procura e certamente nos atrai a Ele. E nós vamos, repito, pela fé, buscando dizer sim, colaborar com esse projeto de restauração, de reconciliação. Assim sendo, como eu já disse há 2 domingos, não pode existir em nosso vocábulo ou em nossa perspectiva existencial a ideia de que nós somos assim, não tem jeito, eu não mudo. Não. O texto hoje, sobretudo do profeta Isaías, aliás, a partir do profeta Isaías, fala que esse Deus é capaz de fazer coisas novas, de restaurar, de fato fazer com que tudo seja novo. E quem é este Deus que fala a nós, aos de então, a nós e aos de hoje, que Ele é capaz de restaurar, de fazer novas todas as coisas? Ele é o Deus que abriu uma passagem no mar, um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos. O Deus que será glorificado pelos animais selvagens, os dragões e os avestruzes. Um Deus que faz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. E aí vem um arremate do texto. Este povo, eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. É próprio do profeta Isaías essa dimensão de pertença. Nós somos de Deus, feitos por Ele, constituídos à sua imagem e semelhança. Dele viemos e para Ele voltaremos. Santa Clara diz uma frase tão bonita que parece paradoxal, mas extremamente existencial. Não perder de vista o ponto de partida. Dele viemos, para Ele voltaremos. E a saudade ou a nostalgia que há no ser humano é iluminada pela fé, para que nós não caiamos em ilusões quanto ao que temos sede, ao que temos fome. Porque o mundo é mestre em nos iludir, oferecendo-nos realidades outras que pretensamente vão fazer extinguir nossa sede e fome de Deus. Só que isso é um ledo engano, ou seja, um engano risível,
Por mais que sejamos encharcados de tantas coisas deste mundo, nós não conseguiremos estancar a sede e a fome de Deus. O texto diz também algo que deve nos ajudar em nosso processo de cura interior, de transformação existencial, que muitas vezes isso deve ser trabalhado com muita naturalidade e como um recurso adjutório à fé, como trabalham as ciências humanas, como a psicologia. É preciso que nós desenvolvamos essa capacidade em Deus em dissolver os nós existenciais, em conseguir destravar as situações que nos machucam, nos maculam e, sobretudo, nos aprisionam neste passado. Então, o próprio Deus, pelo profeta, quem diz: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Acaso não as reconheceis? Deus agindo em nosso favor, restaurando a nossa vida, transformando o nosso ser. Lembrando, como disse no domingo passado, um Deus que não compete com o mal, porque Deus não faz barulho, Deus é suave, vem como uma brisa leve. Meus irmãos e irmãs, nesse tocante, desde na primeira missa, é importante falar, não relembrar coisas passadas, não somente com relação a nós, mas com relação à nossa vida e, sobretudo, na vida a dois. É muito pesaroso, é muito difícil, é muito humilhante quando uma das partes do casal fica a todo instante jogando na cara do cônjuge, ou marido, ou a esposa, realidades que já passaram, ou se perdoa ou não perdoa. E essa situação tem que ser dirimida, resolvida, e de modo especial o que ocorre na igreja doméstica, entre o casal, poucas pessoas de fora da realidade matrimonial deverão saber. De modo que, em encontros tantos, o cuidado com o seu companheiro, com a sua companheira, não desnudá-lo na frente dos outros, para que isso não incorra numa grave humilhação. Mas, padre, ele me traiu, ele errou, ele fez isso, aquilo outro, o que eu faço? Ele ou ela, o que eu faço? Busca em Deus a graça do perdão. Peça ao Senhor que aquela situação seja revestida de amor e que você seja curado ou curada. O que não pode é você seguir adiante num relacionamento e isso voltar à baila todos os instantes da vida. Isso quer dizer que vocês não conseguirão progredir na existência a dois. Eu disse vocês, mas eu posso dizer nós. Em que medida? Na nossa vocação. Eu, como padre, se eu ficar preso em situações adversas que eu tive ao longo desses anos, alguém que é solteiro, alguém que está namorando, alguém que é missionário, alguém que é religioso, religiosa. Então, não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, porque em Deus todas as coisas são novas. Não é que nós vamos esquecer, repito, é porque esses acontecimentos, revestidos pelo amor de Deus, serão ressignificados e encontrarei a paz que Ele conquistou a preço de cruz. Por isso, irmãs e irmãos, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Também, por força do espírito do mal, nós facilmente falamos das situações difíceis. São as murmurações que meditávamos no domingo passado. Eu lembro do preço da gasolina, eu lembro do preço de um convidado que veio e levou metade do bolo, eu lembro de uma situação de uma roupa que eu peguei levaram emprestada, eu vou lembrando de coisas da vida
E isso, de fato, vai consumindo minha energia. Eu estou, então, atento às maravilhas que o Senhor realiza na minha existência? Mas o que Deus tem feito? Eu estou sofrendo, tendo dificuldades. A primeira coisa, você está vivo. Você está viva. Louva teu Deus, ó céu. Se você está vivo, viva, tudo é possível de se refazer. Tudo. Estando apto, nós conseguiremos vencer os obstáculos da vida. E aí, meus irmãos e irmãs, reconhecer isso significa lançar oxigênio na situação que te angustia e que te causa medo. E o salmista ainda pede, nos ensina, aliás, como devemos fazer quando estivermos tristes, abatidos, macerados, quando sobrevier sobre nós alguma dívida, quando a traição se avizinhar, quando a inquietude estiver minando os nossos relacionamentos. O salmista nos ensina a dizer: mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão a alegria. Isso mostra também a perseverança na meta, no objetivo. É preciso, irmãs e irmãos, São Paulo diz hoje na sua carta aos Filipenses, que ele não é perfeito. Avalie eu. Ninguém aqui é perfeito. A vida de fé não é para os perfeitos. Se assim fosse, já disse aqui outras vezes, eu não estaria aqui. Contudo, a vida de fé é para aquele e aquela que, sendo acolhido por Deus e pela comunidade, foi conduzida a entrar nesse processo de aperfeiçoamento e, com a graça de Deus e com seu esforço pessoal, vai perseverando nesse processo. Assim é que nós temos que entender: os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. De modo que o seu deserto deve ser encarado como processo. A sua dor, enfermidade, a sua situação desventurosa deve ser entendida como uma grande oportunidade de aprendizado. E seguramente, irmãs e irmãos, as perdas que vamos experimentando na vida devem ser entendidas como um livramento. É preciso não só a inteligência, é preciso, sobretudo, um dos dons do Espírito, sabedoria, para ler nas entrelinhas a mão de Deus te sustentando e te conduzindo. Será esta mesma mão, é esta mesma mão que nos lança no mundo e coloca a nossa fé à prova. Nós estamos ouvindo o capítulo 8 do livro do Evangelho segundo São João, um dos evangelhos mais conhecidos, um dos trechos mais conhecidos. Este e do domingo passado, capítulo 15 de Lucas, o filho pródigo ao Pai das misericórdias. Diante dessa chamada perícope, diante desse trecho do Evangelho, a nossa fé e o nosso testemunho está sendo colocado à prova. E aqui nós vamos debulhar, porque não é só um aspecto moral sexual, é mais abrangente. Nós, vez ou outra, trazemos pessoas para o centro e inquirimos querendo que ela seja julgada. No caso específico, temos uma realidade moral sexual. A mulher que foi vista em flagrante adultério. E ela é trazida para o meio e só por homens, e cobrando de Cristo uma atitude. Eles queriam pegar o Senhor nesta armadilha. O texto diz que por 2 vezes Nosso Senhor está escrevendo na areia. É o único momento dos evangelhos, dos 4, que diz que o Cristo escreveu alguma coisa. E ele escreveu na areia. Os místicos dizem que ali ele estava escrevendo o pecado de todos, da mulher e daqueles homens. E por que na areia?
porque Deus não leva em conta os pecados de outrora. Basta uma lufada de vento e aqueles pecados serão extintos. Mas antes de falar isso, nós somos muito hábeis no julgamento. Lançamos a mulher. Mas cadê o homem? Que adultério é esse que é só feito por uma parte? E aí nós precisamos ler o texto no seu contexto e, de fato, traduzir para a realidade em que vivemos. À época, a mulher era um instrumento, era um objeto, uma posse. Ela era uma realidade inferior. Mas para nós cristãos hoje, isso é inimaginável, porque ambos, homem e mulher, fomos criados à imagem do mesmo Deus. Somos igualmente dignos. Temos diferenças, obviamente, mas essas diferenças não me tornam um mais ou outro menos. Cadê o homem com o qual ela cometeu adultério? Por que ele não está ali também sendo julgado? E aí vem o jargão do direito, que isso é muito recorrente. Aos inimigos, o rigor da lei. Aos amigos, nós temos a brecha das mesmas. Ora, quando Jesus, vendo aquela insistência, Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto diz que dos mais velhos, todos foram saindo, pois quanto mais tempo avançamos em idade, mais luzes e infelizmente mais sombras. E aí o texto pode ser tomado também de outra forma equivocada. Forma equivocada que nós encontramos muitas vezes nas redes sociais, ou nos vídeos produzidos, ou nos comentários feitos. Isso quer dizer então que agora a igreja é casa de todo mundo, que a igreja agora pode acolher qualquer pessoa, que todo mundo pode ser igreja. Isso vai virar uma bagunça, isso vai virar um chafurro, vai virar um frégio. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém pode ser excluído da igreja. Todos somos destinatários da igreja. A Lumen Gentium diz isso. A igreja está para arrebanhar todos os homens e mulheres, independentemente da sua situação. Mas detalhe, é preciso ser acolhido para ouvir o Senhor dizer: eu não te condeno, levanta-te, vai e não peques mais. Porque do encontro sairá nova pessoa. O decálogo é uma luz para entendermos a moral cristã. Mas é preciso ir para além do decálogo, é preciso ir para a essência dele, para compreendermos o que rege a nossa vida. Daí que não podemos, em hipótese alguma, ter preconceito para o outro, porque ele é de um partido diferente do meu. Eu não posso ter preconceito com o outro porque ele votou nesse ou naquele. Eu não posso ter preconceito para com o outro porque é mulher, porque é negro, porque é indígena, porque é homoafetivo, porque é pobre, porque mora em bairro tal, porque é assim, porque é estrangeiro. Não podemos. Quem nos habilitou a isso? Não foi o Cristo. Nós somos seguidores dele, nós somos cristãos, e por que eu permito criar em mim esse tipo de segregação que ainda procura ser vigente nos dias de hoje? Irmãs e irmãos, assim como o Senhor me diz a cada dia: eu não te condeno, levanta a cabeça, siga em frente, mas não peque mais. Assim é para todos nós. Porém, antes de ouvirmos isso do Senhor, é preciso que nós acolhamos uns aos outros. Ninguém é diferente porque é da renovação carismática, porque é da sede, do apostolado da oração, da Legião de Maria. Todos aqui temos assento. São Pedro, na primeira carta, capítulo 3, a multiforme graça de Deus. Seria muito triste se fôssemos todos iguais a mim. Seria assim um povo muito bonito, né? Mas muito triste. Ainda bem que somos diferentes, para revelar a riqueza do nosso Deus.
E quem é o nosso Deus? Já vou concluindo. Paulo aos Filipenses nos diz e nos revela a quem estamos indo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Você vem à missa, você é cristão para conhecer e amar a Cristo, e você vai entender que tudo é perda quando Ele for o seu bem supremo, quando Ele obtiver de você a sua paixão mais ardorosa, o espaço mais nobre da sua existência. Por causa dele, eu perdi tudo que era instável e passageiro foi lançado fora. Considero tudo como lixo. Não obstante a necessidade das coisas terrenais, tudo é lixo, porque o primeiro deve ser o Senhor, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito. Olha a clareza espiritual de Paulo. Ele não se sente perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente, corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. O prêmio da vida eterna, o prêmio do face a face, o prêmio da intimidade, da unidade com o Senhor, que não me quer como seu servo, como seu vassalo, mas como seu amigo, como seu irmão, dando-me de novo a dignidade de filho e de filha do mesmo Pai. É por isso que nós somos cristãos, é por isso que nós participamos de uma igreja a que Ele fundou, é por isso que nós estamos na comunidade de fé, buscando os sacramentos para sermos alimentados com a palavra e com a Eucaristia, para nos tornarmos diferentes ao ponto de sermos reconciliados e reconciliadores. Mas podemos, você sabia, que ao sentirmos-nos reconciliados e unidos com o Senhor, podemos cair na vaidade, na presunção, achando que fomos nós que descobrimos a pólvora. Assim sentiu Inácio de Loyola na gruta de Manresa, na Espanha, quando depois de várias semanas de autoflagelo, de muita oração, de muita interioridade, ele teve a iluminação interior. Ele vibrou, ele ficou feliz, porque ele havia descoberto a meta, o Senhor, o seu amigo. Mas para que ele voltasse à serenidade, o Senhor tocou no seu ombro e o fez lembrar. Lembra-te, Inácio, não fostes vós quem me escolheste, mas fui eu quem vos escolhi. O Senhor te escolheu, o Senhor te amou. Viva esta alegria e cante as maravilhas do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, imploremos ao Senhor suas graças sobre nós e deixemos o seu Espírito guiar nossa oração. Respondamos cantando. Lembrai, Senhor, do nosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Guiai a vossa igreja, Senhor, na missão de ser sinal autêntico do vosso amor gratuito e generoso por todos os homens e mulheres, para que todos sejam preenchidos com a santa esperança, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai ânimo e força a todas as pessoas que são vítimas de calúnias, mentiras e difamações, para que jamais paguem o mal com o mal, para que vençam as forças malignas por meio do amor. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Reacendei o amor, a cumplicidade e o respeito mútuo no coração dos casais que estão em crise, para que pelo compromisso assumido pelo sacramento do matrimônio sejam testemunhas do amor de Cristo por sua igreja. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Fazei crescer entre nós a cultura do cuidado com a vida em todas as suas manifestações e fazer com que esta campanha da fraternidade gere frutos de compromisso e de reconhecimento da beleza do mundo criado como Deus. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor, continuai a salvar os nossos filhos e filhas pela vossa infinita misericórdia. Salvai-nos por vossa compaixão e ouvi os nossos pedidos por Cristo nosso Senhor. Amém.